Reis, capítulo 4, de 1 a 9. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Sinti que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Amém. Oremos. Nosso Deus e Pai, somos gratos a Ti, Senhor, pela leitura da Tua palavra que é viva, que é poderosa, que é eficaz, que pode discernir os intentos do coração humano. Estejam eles na profundidade que estiverem dentro de nós, o Senhor pode trazê-los para fora e apreciá-los, e o Senhor pode mudar aquilo que for necessário, interrompendo, ó Deus, o trajeto que está se inclinando para o abismo e fazendo um novo caminho que conduz à vida e à vida eterna na Tua presença. Pai querido, ajuda-nos nessa noite a entender os Teus propósitos, a receber a revelação da Tua palavra, não a palavra dita pelos lábios de um ser imperfeito, mas, ó Deus, a palavra que o Teu Espírito fala nos nossos corações enquanto ouvimos a transmissão do Evangelho. Senhor, ajuda-nos a compreender, dá-nos concentração, tira todo impedimento, remove toda barreira e que a Tua palavra seja semente plantada em terra boa, que ela multiplique-se, Senhor, e ela frutifique abundantemente, que nós possamos ver os frutos e nos alegrarmos de uma vida sólida, fortalecida, firmada na fé e na confiança daquilo que o Senhor é e faz em nossas vidas. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos e irmãs podem se sentar. Eu creio que nunca houve um tempo como esse tempo em que nós vivemos. Já passamos por muitas situações durante o tempo da nossa vida nesse mundo. Já vimos muitas mudanças, muitas coisas acontecerem, coisas surpreendentes, coisas estranhas, coisas boas, outras não tão boas, mas nunca houve um tempo como esse. Um tempo em que o valor das coisas e das pessoas vem sendo medido por padrões absurdos e inversos, muito diferentes daqueles que até esse momento, aqueles que são da minha geração e os que são de uma geração atrás, entendíamos que eram os padrões certos, os valores certos. Um tempo em que a fé em um só Deus e em Sua palavra revelada é taxada de ignorante e conservadora. Tempo difícil, um tempo quando circula em todas as mídias uma quantidade enorme de informações que são tantas que nós não conseguimos processá-las todas, e que a maioria dessas informações tem bem pouco a ver com a verdade, são uma versão da verdade que é produzida para consumo. Sim, porque nós não somos cidadãos e cidadãs, nós somos consumidores, é assim que o sistema nos vê, somos consumidores. Um tempo quando somos bombardeados por ofertas de produtos
que são apresentados numa velocidade incrível e são mostrados como se fossem vitais para nós, uma questão de vida ou morte, ter ou não ter, mas que no fundo nós nem precisamos. E o que tudo isso tem provocado em nossas vidas, irmãos? Nós temos sido atormentados por tudo isso. Essas coisas todas, a maneira como o sistema vem funcionando, produz um verdadeiro tormento. Um tormento, literalmente, com várias sensações que se misturam e que se sucedem, muita ansiedade, muita angústia, descontentamento, tédio, aquela sensação de vazio. Luta-se por uma questão real, legítima, que se pretende alcançar, e tão logo ela tenha sido alcançada, qualquer conquista, qualquer bem, dali a pouco tempo já se torna algo que não provoca, não traz mais alegria, não traz mais satisfação. E nós temos que ter uma outra coisa, precisamos ter um outro alvo e um outro objetivo, para que o alcance desse outro alvo, desse objetivo, finalmente nos traga a felicidade que nós esperamos. E sem uma razão aparente nós começamos a ignorar que nós temos muitos motivos para nos sentirmos felizes, sim, e nós acabamos focando na busca por bens e por amores que possam trazer alívio ao que nós sentimos, porque nós deixamos de perceber que temos motivos para sermos felizes. Então, a pergunta é: existe uma forma de superar essas coisas? Uma fórmula não, mas uma forma sim. Uma forma, um meio pelo qual é possível vencer tudo isso. E ela pode ser definida com uma frase: guardar o coração em paz. Guardar o coração em paz. Esse é o meio de vencer as tentações, as sensações, as angústias, as ansiedades, os descontentamentos, o tédio e a sensação de vazio que o tempo todo se estende sobre nós, lança sua sombra nos nossos corações. Esse é um dos assuntos de que trata a carta aos Filipenses: como viver em paz no mundo de adversidades. Como viver em paz no mundo de adversidades. A gente está vivendo um tempo difícil na nossa história recente, onde a paz vem se tornando algo de extrema escassez e dificuldade. E parece que hoje o meio mais inteligente de se obter a paz é a destruição. Parece que quanto mais a gente destruir, mais a gente vai conseguir alcançar a paz. E aquilo que às vezes se leva um tempo enorme para conquistar, para construir, com muito sacrifício, com muito esforço, pode ser levado do dia para a noite por causa da ambição e da ganância de poucos, que vão produzir infelicidade e desgraça de muitos. Então, só a título de introdução, irmãos, é importante ressaltar que o autor desta carta, o apóstolo Paulo, ele é uma pessoa que tem todos os motivos para viver ansioso, angustiado, descontente, entediado e com a sensação de vazio enorme no seu coração. Por quê? Ele está preso. Quando ele escreve esta carta, ele está falando a partir de uma experiência de prisão. É quando ele envia essa carta aos irmãos de Filipos, e ao escrever aos Efésios, também ele está preso, ele se intitula como o preso do Senhor. Ou seja, ele não se identificava como alguém que estava sendo preso pelos homens, uma vítima inocente de um jogo de poder. Não, ele entendia que ele estava ali porque era a vontade de Deus. Esse mesmo título poderia se aplicar à carta aos Filipenses, que nós estamos lendo agora, e é provável que ele estivesse em Roma, de onde jamais sairia, a não ser para ser executado. Então, é interessante observar que esse homem escreve a partir de um espírito altamente positivo, mesmo estando numa situação tão adversa. Não é?
E a gente se pergunta, que força, que poder é esse que consegue mover uma pessoa a se comportar de uma forma tão positiva, de uma forma tão crente, né? Tão fiel a Deus, em meio a tanta adversidade. E na carta aos Filipenses é possível encontrar várias orientações, né, para uma vida cristã correta neste mundo. Então, com base nesse texto, nós vamos aqui destacar apenas o que é essencial para esse momento, porque há muita coisa para ser vista. Mas a primeira questão que a gente vai observar é que Paulo nos ensina que para se viver em paz no mundo de adversidades, é necessário cultivar algumas atitudes ou hábitos na nossa mente. A nossa maneira de pensar e de compreender a realidade é fundamental para que nós possamos viver em paz no mundo de adversidades. Então, qual é a primeira atitude, qual o primeiro hábito que ele propõe que a gente conserve no nosso coração? É viver em alegria. Viver em alegria, versículo 4 do capítulo 4, né, que nós acabamos de ler. Ele diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Então, existem coisas aqui que a gente precisa observar. Primeiro, a expressão, a palavra que ele coloca para nós, ela está no imperativo. Não é uma sugestão, é uma ordem. E ela é repetida para que não haja dúvida daquilo que ele quer dizer. Alegre-se sempre no Senhor. Vou dizer de novo, alegre-se no Senhor. Ele não está dizendo que nós devemos nos alegrar de vez em quando, ele não está dizendo que nós devemos nos alegrar quando as coisas vão bem, e ele também não está dizendo que nós devemos nos alegrar nas circunstâncias da vida e na obtenção de bens ou de conquistas que nós esperamos ou de amores. Ele está dizendo que nós devemos nos alegrar sempre e que nós devemos nos alegrar no Senhor. Então, é muito importante para nós percebermos que nessa carta, né, a alegria é uma tônica. Ela tem sido chamada por muitos intérpretes de a carta da alegria. Isso porque o vocábulo alegria aparece 17 vezes nesses poucos 4 capítulos da carta. Né? A citação da alegria é uma constante. No verso 4, ela surge então no imperativo, né, alegrai-vos. Não se trata, portanto, de uma sugestão, mas de um mandamento. Isso aqui, irmãos, é um grande paradoxo. É algo que causa estranheza. Por quê? Porque esse homem está preso. Como é que alguém que está preso pode escrever uma carta para outra pessoa, mandando essa pessoa se alegrar? Ou esse indivíduo que está preso é um masoquista, ou ele é louco, ou de fato ele tem algo de especial da parte de Deus no seu coração. E a gente tem que ficar com a terceira opção, né? O que era uma prisão romana naqueles dias? Irmãos, um lugar úmido, escuro, um lugar fétido, imundo, cheio de ratos, de todos os tipos de insetos. E Paulo sentia que ele não ia sair dali. Isso estava claro, muito claro para ele, pelo que ele diz, pelas suas palavras, né, nas declarações de esperança que ele faz, porque todas se dirigem já à vida eterna. Ele já não espera mais nada dessa vida, e ele tinha por certo que dessa vida ele só tinha porque esperar no tocante à sua obediência a Deus, de receber a glória eterna que estava reservada para ele. Né? No capítulo 3, nos versículos 20 e 21, ele vai dizer alguma coisa assim: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Louvado seja Deus. Ou seja, Paulo estava muito certo de que aquele era um momento decisivo na sua vida. E a minha pergunta para você é: um homem que vive nessas condições, normalmente falando, tem a inclinação de exortar a igreja a viver em alegria? Ele tem a inclinação de exortar alguém a viver em alegria? Não. E o que isso nos ensina, irmãos?
Isso nos ensina que a nossa alegria, a alegria do cristão, a sua alegria e a minha alegria, não deve ser condicionada às circunstâncias que nós vivemos. Porque Paulo não estava se mostrando conformado com o sofrimento e nem mesmo ele estava sendo um defensor de que o sofrimento é a única maneira de glorificar a Deus. Não. É claro que ele preferia estar livre. E a carta expressa uma saudade grande, um desejo de ver os irmãos. Versículo 8 do capítulo 1, ele fala isso. Mas ele sabia que não poderia fazer naquele momento o que ele desejava. E mesmo assim ele está dizendo para a igreja: alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez vou dizer: alegrai-vos. Qual era o segredo de Paulo? Na verdade não há segredo, porque tudo é revelado por ele mesmo na própria carta. A questão, irmãos, é que aquele era um cristão maduro. Ele era um cristão maduro. Ele cria realmente que tudo que nos acontece está dentro de um propósito maior de Deus para as nossas vidas. Nós não vivemos ao acaso, não vivemos por meio da sorte, não consultamos horóscopos, não vivemos batendo atrás de profetas todos os dias. Nós confiamos em Deus e na sua palavra, e nós acreditamos realmente que Deus não permitirá que nada que não esteja dentro dos seus planos ocorra nas nossas vidas. Capítulo 1, versículos 12 a 14, ele vai dizer alguma coisa que tem a ver com isso. Ele diz assim: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Olha aí. Irmãos, quem que está na graça para falar isso? Não tem? O meu sofrimento, ele está dizendo, não é inútil, ele tem uma razão de ser. E eu louvo a Deus, diria Paulo, por poder sofrer, quando o meu sofrimento está cooperando para que Cristo seja glorificado. É por isso que ele vai dizer com propriedade na carta aos Coríntios: eu trago no corpo as marcas de Cristo, ninguém me moleste. Que ninguém venha querer trazer um falso evangelho, porque eu não vou admitir, uma vez que eu carrego no corpo as marcas de Cristo. Então, trata-se aqui de uma verdade extraordinária, da qual jamais nós devemos nos esquecer, irmãos. Nada é à toa na vida do cristão que anda em obediência. Nada é à toa na vida do cristão que anda em obediência. E assim a maturidade de Paulo vai levá-lo à alegria, mesmo em meio às maiores provações. Por isso ele vai reiterar que se alegra e sempre se alegrará. Versículo 18 do capítulo 1, né? É uma afirmação que ele vai fazer com muita ênfase, mostrando que a sua alegria não está dependendo de nada. Ele diz: mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso eu me alegro. Ou seja, a alegria de Paulo estava em razões e motivos, em acontecimentos que não estavam necessariamente relacionados com a sua autorrealização. Ele estava mais preocupado com a realização do Evangelho e com a glorificação do nome de Cristo. Então, o que ele queria era glorificar a Deus, quer pela vida, quer pela morte, como ele vai dizer também nos versículos 20 e 21 do capítulo 1. Então, irmãos, ele orienta os seus leitores a trabalharem em suas emoções por meio da disciplina dos pensamentos. E aí nós vamos avançar um pouquinho para o versículo 8 do capítulo 4 que nós lemos, e depois vamos voltar. E ele diz: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, de boa fama, tudo, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. O que Paulo está dizendo? Nós temos que trabalhar a nossa mente, nós temos que exercitar os nossos pensamentos,
Nós temos que disciplinar os nossos pensamentos para que eles possam servir a uma causa maior. Amém, irmãos? Amém. Isso aqui não é autoajuda não, irmãos. Isso não é autoajuda não. Rejeitar ou acolher um pensamento, ouça bem o que eu vou dizer para você. Rejeitar ou acolher um pensamento é um privilégio daquele e daquela que foram transformados pela obra da cruz e que são guiados pelo Espírito. Não é qualquer pessoa que é capaz de rejeitar ou de acolher um pensamento quando acha que deve. Isso é um privilégio daqueles que tiveram a sua vida transformada, que tiveram a sua mente renovada. Nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, isto é o que Paulo está dizendo, que está afirmando, e nós cremos, nós temos a mente de Cristo. O que significa isso? Que aquilo que Cristo pensa é o que nós devemos pensar. E o que Cristo pensa e nós podemos saber está revelado nas Escrituras. Por isso é fundamental conhecer a palavra para conhecer o pensamento de Cristo e pensar com a mente de Cristo. Amém, irmãos? É nesse viés que o autor de Lamentações, em meio à grande adversidade, ele vai escrever lá no capítulo 3, versículos 19 a 26, ele diz: lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem de tudo isso, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, ou seja, no meio dessas lembranças que tanto me amarguram, angustiam, me deixam ansioso, aflito, me deixa nervoso, me deixa às vezes em desespero, e eu desfaleço, em meio a tudo isso, eu me lembro também do que me pode dar esperança. Versículo 21. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Olha quanta coisa de preciosa é dita aqui, irmãos. Ele diz: olha, eu não sou um demagogo, eu não finjo que as coisas estão bem quando as coisas estão mal. Eu me lembro das minhas aflições, eu me lembro das angústias, eu estou ciente daquilo que acontece e que me aflige, que me deixa nervoso, que me deixa inseguro, mas acima de tudo eu procuro me lembrar também das coisas que podem me dar esperança. Ou seja, eu procuro ser seletivo nos meus pensamentos. Eu não deixo que a minha mente fique ocupada com pensamentos e com sensações que podem estimular no meu coração a angústia, a depressão, que me joguem num buraco sem fundo. Eu não posso me permitir, porque eu creio em Deus. Agora, ele diz uma coisa muito importante aqui, irmãos, que é o segredo, se é que é um segredo, né? Ele diz: a minha porção é o Senhor. Isso aqui é fundamental. A minha porção é o Senhor. Não é? E cada um de nós poderia perguntar para si mesmo: qual é a minha porção? O que é essencial na minha vida? O que tem sido o meu sustento? Qual é o meu alento? De onde é que eu tenho tirado a minha motivação para viver? E é isso que ele diz: eu tenho tirado a minha motivação do Senhor. É Ele que é a minha motivação, é Ele que é a minha fonte. Como diz o salmista em outro lugar, Ele é o arrimo da minha sorte. Então, gente, o que homens como Paulo, Jambão, Alexander Solzhenitsyn, o que esses homens têm em comum? E a gente percebe que na vida de cada um deles houve um elemento extraordinário que os capacitou a viver acima daquilo que a vida tinha proporcionado a eles. Paulo Giovanni esteve preso 12 anos, e essa experiência de sofrimento para ele, ao invés de produzir angústia, tristeza, depressão, suicídio, produziu um livro como Peregrino, que tem sido um alento e uma motivação para muitos cristãos ao longo disso. O Peregrino, depois da Bíblia, é o livro mais vendido que existe. O livro é um best-seller.
Todo mundo já leu o Peregrino, já ouviu falar. Então veja, esse homem não se deixou vencer pelas tragédias da vida. Ele usou as tragédias como um fator de motivação. Agora, ele não fez isso porque ele era um super crente. Ele fez isso porque o Espírito Santo estava com ele e ele estava em comunhão com Deus. E isso permitiu que ele tivesse essa capacidade extraordinária para superar. Assim como Solzhenitsyn, que também foi vítima dos campos de concentração, né, e trabalho corretivo de Joseph Stalin, foi também um homem que, pelos seus escritos, ele transformou a sua geração. E ele dizia: foi lá, quando estava jogado na palha apodrecida da prisão, que senti dentro de mim os primeiros movimentos do bem. Gente, o que é isso? Eu pergunto para você, onde é que normalmente uma pessoa sente os primeiros movimentos do bem? No convento, não é? Numa festa de aniversário de um aninho da filha, ou então assistindo o filhinho, né, de 3, 4 meses, com todas aquelas expressões tão cândidas e puras, e ali a pessoa pensa: poxa, que dádiva que eu recebi, daqui para frente eu vou passar a viver em função de uma vida mais bem-aventurada, amando mais, sendo mais solidário. Mas esse homem vai experimentar essas virtudes do bem a partir da sua experiência no campo de prisioneiros, trabalho forçado. E eu pergunto para você, quem é que pode fazer isso no coração de um homem? Só Deus. E ele ainda vai exclamar no final: bendita sejas, ó prisão. Está doido, hein? Então, irmãos, não quero dizer com isso que nós devemos desejar o mal, claro que não. Porque em Cristo nós sempre podemos desejar e esperar o bem, o melhor, porque Deus sempre realiza isso em nossas vidas. Né? Agora, todos esses homens descobriram que a alegria é um estado da alma e não um resultado positivo das expectativas. Vou repetir para você: eles descobriram que a alegria é um estado da alma e não o resultado positivo das expectativas. Provérbios 15, 13 a 14 vai dizer assim: olha, a alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. O coração que sabe discernir busca conhecimento, mas a boca dos tolos alimenta-se de insensatez. Ou seja, a maneira como eu alimento meu coração define a maneira como eu reajo às questões da vida. E é muito importante que a gente grave isso, não é? A maneira como eu alimento meu coração define a maneira como eu interpreto as questões da vida, como eu as vivo, como eu reajo a cada uma delas. Então, irmãos, a primeira disciplina que Paulo ordena para nós, primeira atitude da mente que ele determina que nós busquemos, é a vida em alegria, viver em alegria. Amém. Viver alegremente na presença de Deus. Alegremente. Não é viver tolamente, é viver alegremente. Segunda, conservar a amabilidade, versículos 4 e versículo 5. Versículo 5, perdão. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Eu escolhi a NVI por causa dessa palavra, amabilidade. Porque na versão Almeida, ela está como moderação, mas a melhor tradução é amabilidade ou bondade. Esse é o sentido mais correto da palavra que é usada no texto. Então, irmãos, a amabilidade é basicamente a habilidade de amar. A amabilidade é a habilidade de amar. Como no caso da alegria, conservar a amabilidade também exige o quê? O exercício da vontade. O exercício da vontade, eu preciso pensar no que é amável. Novamente, versículo 8, olha, ele diz: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável. Pense nessas coisas. Pense nessas coisas. Irmãos, a vida endurece, mas a graça enternece. Amém? Amém?
A vida endurece, mas a graça enternece. Da realidade vem o fel, mas do forte sai a doçura. Como nós falamos há alguns dias, no enigma de Sansão, né? Nós vamos encontrar a revelação do maior paradoxo na encarnação do Verbo Jesus. Por quê? Porque Filipenses vai descrevê-lo assim: o forte, aquele que está sentado no alto e sublime trono, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, antes ele se esvaziou, humilhando-se à condição de servo, de ser humano como nós. Ou seja, o forte se fez fraco para expressar o seu amor pelos fracos e débeis, porque se ele não fizesse isso, não teria como nos alcançar. Do trono da sua glória, Deus, na sua infinita sabedoria, concluiu como alcançar uma criatura tão vil, tão fraca, tão débil. A única forma seria mandar ao mundo, enviar ao mundo alguém que não tivesse pecado e que pudesse descer a essa condição tão fraca quanto é a nossa condição. E Jesus fez isso por nós, louvado seja Deus. Isto, irmãos, é amabilidade. É a habilidade de amar. A vida endurece, mas a graça enternece. No poder do Espírito Santo nós somos habilitados a amar. Não está em nós, não é a nossa própria boa vontade, a nossa força, é o Espírito Santo que nos habilita a realizar isso. Irmãos, talvez não haja nada mais necessário no mundo de hoje que a amabilidade. Nós estamos vivenciando a propagação de uma cultura de violência, de ódio, de truculência, de vingança. As opções de entretenimento mais populares de hoje estão todas relacionadas com violência, com ódio, com vingança. As criancinhas, vimos conversando, eu e minha esposa esses dias, as criancinhas estão assentadas ao lado dos papais, assistindo o UFC. Duas pessoas num ringue, se socando até sangrar, até alguém quebrar alguma coisa. E eu fico pensando na minha época de garoto assistindo telequete. Era uma encenação tão patética que até a gente que era criança sabia que era tudo encenado. E eu fico pensando, meu Deus do céu, eu acho que eu era inocente. Diante do que acontece hoje, a minha infância foi uma infância extremamente inocente. Gente, esse tipo de coisa enche o nosso coração de ódio, de vingança, entende? De uma cultura de violência que a cada dia aumenta e encontra mais adeptos. As coisas que são postadas por muitas pessoas nas redes sociais, cenas horríveis. Eu gostaria de pedir a você, pense nisso quando você decidir se sentar diante da TV ou de uma tela de cinema. Seja mais seletivo. Seja mais seletivo. As pessoas estão perdendo a capacidade de conviver com as diferenças e o que é pior, elas estão perdendo a capacidade de conviver com as pessoas diferentes. E estão se tornando hostis àqueles que são diferentes. Até mesmo na igreja, existem pessoas que frequentam igrejas e vão para a internet castigar, punir com as suas palavras aqueles que não pensam teologicamente como eles. Isso é uma cultura de violência que já impregnou o coração dessas pessoas. E eu quero dizer para você, não pense que Paulo era um docinho de coco. Não era, não. Longe disso. Longe de ser, ele não era. Mas ele sabia que o mais importante não era como ele decidia lidar com as pessoas. O mais importante era saber como Cristo o orientava a lidar com as pessoas. E isso para ele era o que devia prevalecer. E qual seria o fator máximo de motivação quanto a isso? Ele dizia: o Senhor está perto. O Senhor está perto. Não demora e Ele virá. A sensação de que Cristo está perto, de que a vinda de Cristo não demora,
trazia no coração deles um temor e uma responsabilidade de viver o hoje, como se de fato fosse o último dia. Porque pode ser para qualquer um, em qualquer tempo, em qualquer geração, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Então, irmãos, quando Ele vier, Ele vai julgar cada um de nós com o mesmo critério que nós usamos para julgar os outros. Com a medida que medirdes, vos medirão a vós. Evangelho de Lucas. A vida endurece, mas a graça internece. Quando você tiver que emitir juízo sobre a vida de alguém, pense no que você espera receber no dia em que você for julgado também. Voltando à questão do videogame, você que gosta de videogames, procure um jogo menos violento, que tenha menos sangue, menos agressividade. Você vai dizer, mas isso não tem graça. É porque a gente se acostuma. A nossa adrenalina, não é? O acionamento da adrenalina no nosso cérebro, ele vai sendo condicionado a essas coisas. E chega um momento em que a gente não consegue mais ter adrenalina com aquilo que seja diferente daquela maldade com a qual nós nos habituamos. Tem gente que não tem paciência para sentar e ouvir um sermão de meia hora, 40 minutos. Mas fica ali, horas a fio, jogando videogame de extrema violência. Existem pessoas que não têm paciência, né, para poder sentar em sua casa, fazer uma leitura bíblica, orar, passar o tempo com Deus. Não tem, pastor, não tem paciência para ler a Bíblia. Mas fica ali 45 minutos, 1 hora assistindo Cidade Alerta. Pelo amor de Deus. Dá pena. Sem fazer trocadilho. Amabilidade. Habilidade de amar. Isso aqui, irmãos, precisa ser cultivado, exercitado em nossos corações, como todas as virtudes precisam ser exercitadas e motivadas em nossos corações e em nossas mentes. E para concluir, ele fala sobre a necessidade de se esforçar pela oração e pela intercessão. Versículo 6: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Esse passo, irmãos, é colocado aqui como o passo final, mas na verdade ele pode ser o principal, ele deveria ser o primeiro até. Porque sem ele nenhum dos outros poderá ser dado com perseverança. Afinal, toda boa dádiva e todo dom perfeito procedem do Pai das luzes. Não é? Como diz o apóstolo Tiago. Então nós colocamos o esforço como base da oração, de intercessão, porque sabemos pela prática que sem uma boa dose de disciplina e força de vontade, a oração e a intercessão ocupam em nossas vidas o mesmo lugar de todas as outras coisas pelas quais a gente não se interessa. Ela toma um aspecto do discurso vazio. A gente sabe, a gente ensina, mas a gente não pratica. E eu posso me colocar aqui como o primeiro dentro dessa situação. Todos nós somos sujeitos a isso. Sabemos o que devemos fazer, sabemos o que é certo, só não fazemos. Observe que no campo da espiritualidade, a própria ansiedade só pode ser combatida dessa forma. Não andeis ansiosos em tudo, porém, ou seja, a alternativa à ansiedade é a oração. Isso não quer dizer que a terapia não seja possível, não seja uma alternativa viável ou não possa ajudar. Claro que ajuda, mas a oração é fundamental. E veja, a ansiedade é um estado extremamente egoísta da nossa parte, porque a ansiedade é uma preocupação excessiva, doentia, apenas com as nossas próprias necessidades e demandas. Dificilmente você vai encontrar alguém ansioso pelas necessidades do outro.
Na grande maioria das vezes, o ansioso é ansioso por si mesmo, ele não é ansioso pelo outro. Então a oração, ela vai aliviar essa pressão, ela vai colocar as coisas no seu devido lugar, né? É como uma pequena incisão feita na bolha de sangue. Se ela não for feita, o que vai acontecer? A pressão continua e produz a dor e pode levar até uma infecção ou algo mais grave. Então a pressão tem que ser tirada, né? Da mesma forma, a ansiedade age em nossa estrutura emocional, ela vai pressionando, 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 pressionando. É por isso que o apóstolo Pedro usa a expressão, lançando sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5,7. Então, quando nós oramos, quando nós submetemos a Deus aquilo que nos aflige, nós deixamos sobre Ele o peso que nos esmaga, mas que a Ele não causa nenhum dano, porque Ele é forte, Ele é poderoso. E nós expressamos a confiança e o cuidado nele, e deixamos tudo em suas mãos. Descansamos no Senhor. Literalmente, descansamos no Senhor. Nós falamos que a maneira de nós conseguirmos viver bem, né? Viver em paz nesse mundo de grande adversidade, é guardar o coração em paz. O próprio texto bíblico vai dizer que Deus conserva em paz aqueles cujo coração, cuja mente está firmada nele. É o próprio Deus que realiza isso, né? Mas nós aqui fazemos aquilo que diz respeito a nós, que é o quê? Uma resposta por esta ação de Deus graciosa sobre as nossas vidas. Agora, conclusão, que resultam, irmãos, essas disciplinas, esse esforço, essa tomada de posição madura diante da tormenta, dos desafios da vida. E os versos seguintes, eles vão dizer para nós claramente onde é que isso vai nos levar. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Verso 9: ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, não existe nenhuma receitinha fácil nessa vida. E qualquer coisa que você ouvir que aponte para o caminho da facilidade deve ser vista com desconfiança, porque provavelmente é falsa. Não existe esse negócio de tomar uma pílula hoje e perder 9 quilos durante a semana. Isso aí, pelo amor de Deus, é mais fácil acreditar em Papai Noel. Tem que ter dieta, tem que ter exercício, tem que controlar a alimentação, tem que ser diligente com o cuidado do seu corpo, para que você possa ganhar saúde. A espiritualidade não é diferente, irmãos. Qualquer receitinha fácil deve estar debaixo de desconfiança da nossa parte. Veja, as pessoas confundem facilidade com felicidade. Parece igual, mas não é. Facilidade não é igual a felicidade. A vida é trabalho, irmãos. Amém? A vida é trabalho. Desde que nascemos até o dia da partida desse mundo, a vida é trabalho. A gente tem a sensação de que um bebê no ventre, ele está totalmente omisso, né, de qualquer tipo de atividade. A gente acha que um bebê no ventre é uma criatura totalmente passiva, mas não é. Um bebê, durante todo o tempo da gestação, ele está lutando pela vida. Ele está trabalhando pela sua sobrevivência, instintivamente. É por isso que ele não deixa nada para a mãe. Ele está lutando. E olha, a capacidade que o ser humano tem de lutar pela vida é algo extraordinário. Extraordinário. Isso foi colocado em nós por Deus, porque nós não nascemos para a morte. Deus nos criou para a vida. A morte foi um acidente de percurso
não do ponto de vista de Deus, mas do ponto de vista do homem. Foi uma desgraça que se abateu sobre nós por conta da desobediência, mas que também já teve solução, porque Cristo disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém? Louvado seja Deus. Então, irmãos, é possível viver aqui de forma digna, com alegria, é possível viver com paz, sem entrar nessa montanha russa de sentimentos, de emoções variáveis e variantes o tempo todo, sem entrar no frenesi deste mundo, onde as pessoas cada vez mais se veem oprimidas por essa carga imensa de cobranças, carga tão desumana, que leva as pessoas muitas vezes ao desespero, né? E eu gosto muito da oração do Salmo 69, versículo 3, onde o salmista diz: estou cansado de clamar, minha garganta secou-se, meus olhos desfalecem de tanto esperar pelo meu Deus. Interessante isso, né? Tem muitas pessoas que estão se afadigando de esperar por coisas que não trazem solução duradoura. O salmista está esperando por uma fonte que é legítima, que é real, que é verdadeira e que traz solução definitiva para todas as questões necessárias e importantes da vida. Ele está dizendo: olha, estou aqui esperando em Deus. Então eu quero orar por você que está cansado, assim como o salmista. Porque, gente, olha, essa vida é muito cansativa. Eu falava, antes da gente sair de casa, falava sobre isso com a minha esposa. A vida é muito pesada, é cansativa, em muitos momentos é traumática, mas é uma vida maravilhosa que Deus nos deu para viver, né? Como diz um poema que o irmão Nilson passou para mim esses dias, do Fernando Pessoa, ele diz que, por mais difícil que a vida seja, nós não devemos desistir desse obstáculo fascinante que a vida é. Interessante isso, né? A vida coloca muitos obstáculos para a gente, mas não cabe a nós desistir. A gente precisa seguir em frente. Amém, irmãos? Amém. Então veja, não se deixa bater pelas notícias. As últimas notícias têm sido notícias difíceis, tristes, preocupantes, mas olha, esse mundo é o mesmo mundo que sempre foi. Os homens são os mesmos homens que sempre foram. A maldade é a maldade que sempre existiu. Mas a boa notícia é que o nosso Deus é o mesmo Deus de ontem, hoje e será eternamente. Amém? Amém? Fique de pé no seu lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria que você que está cansado fechasse seus olhos, pensasse agora na situação que tem provocado cansaço na sua vida. Nós cansamos porque esperamos por coisas que não acontecem, esperamos por mudanças que não vêm, demoram, esperamos por soluções que parecem que não vão mais acontecer. Esperamos pela mudança de atitude de outras pessoas, esperamos por mudança de atitude de nós mesmos, esperamos pela cura, esperamos por aquela situação difícil que nós colocamos na justiça, que não tem solução. Nós esperamos pela cura de um ente querido, nós esperamos pela mudança da esposa, do marido, dos filhos. Nós esperamos pela conversão de alguém. Enfim, nós esperamos por tanta coisa. Mas não devemos cansar. Não devemos permitir que o cansaço nos derrote, porque o nosso Deus é um Deus que renova as nossas forças. Aleluia, Pai, Senhor Jesus. Precisamos nos lembrar das palavras do profeta Abacuque, como cantamos hoje de manhã, e sempre nos lembramos: mesmo que a figueira não floresça, mesmo que a vide não dê o seu fruto, ainda que o fruto da oliveira minta, não haja gado no curral,
ainda que não haja flores no campo, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, né? Porque de Deus vem a resposta, de Deus vem o conforto, de Deus vem a força, de Deus vem a graça, de Deus vem o sustento, e tudo aquilo que vale a pena vem dele. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Precisamos nos lembrar das palavras daqueles 4 homens na fornalha, daqueles 3 homens na fornalha, depois viraram 4, quando eles dizem que o Senhor nos livrará, mas ainda que Ele não nos livre, nós não vamos negá-lo, vamos permanecer fiéis a Ele. Aleluia, louvado seja Deus. A nossa alegria está no Senhor, a nossa motivação está no Senhor, a nossa esperança está no Senhor, a nossa referência está no Senhor. Aleluia. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos apresentar diante de Ti todos os cansados aqui nessa noite. Senhor, os motivos de cansaço na nossa vida são muitos. A vida é cansativa, Pai. A vida exige tanto da gente, a vida nos exaure das nossas forças, às vezes, a ponto de nós acharmos que vamos desfalecer para sempre. Às vezes, ó Pai, nós passamos um dia inteiro sem fazer nenhum esforço físico, mas o tempo que nós passamos ruminando os nossos pensamentos, tentando encontrar saídas para os problemas, tentando encontrar respostas para as perguntas sem respostas que são tantas, tentando encontrar uma palavra de motivação para alguém, ó Pai, que depende de nós, tentando ver alguma luz que possa nos dar alguma esperança, algum alento, ó Deus, e chegamos ao fim do dia esgotados, porque a nossa mente está cansada, os nossos pensamentos estão sobrecarregados. O mundo nos sobrecarrega, Senhor. O mundo exige de nós sempre o melhor. Nós temos que estar sempre na frente, temos que chegar em primeiro. Nós vivemos num país onde o segundo lugar não tem valor, o terceiro lugar muito menos. Nós somos sempre cobrados a chegar na frente, a sermos os primeiros, a vencer, vencer e vencer. E a igreja hoje, Senhor, adotou esse discurso e também cobra de nós, muitas vezes, vencer, vencer e vencer. E nós nos sentimos frustrados quando chegamos em segundo lugar. Mas a Tua palavra nos diz que não é importante chegar em primeiro lugar. O que é importante é chegar. É perseverar até o fim. E não importa se vamos chegar em primeiro, segundo, terceiro, o que importa é chegar, o que importa é alcançar aquele grande e glorioso dia, quando nós estaremos frente a frente com o Senhor, e ouviremos do Senhor palavras de vida, palavras de conforto, de fortalecimento, de graça, e ali então, Senhor, nos sentiremos plenamente realizados. Mas, Pai, temos uma jornada aqui neste mundo, temos uma carreira a correr, Senhor. E nessa carreira nós temos sonhos, temos propósitos, nós temos metas, nós trabalhamos, nós nos afadigamos. Há pessoas aqui que trabalham em mais de um emprego, Senhor, porque precisa vencer, precisa lutar, precisa ganhar a vida, precisa ganhar o pão, precisa pagar as contas. E nós queremos te pedir em nome de Jesus, ajuda o teu filho, ajuda a tua filha, Pai, a ter vitória, também a ver dias felizes ainda nessa vida, porque o Senhor tem promessas também para esta vida. A Tua palavra diz que se nós cremos no Senhor, comeremos o melhor dessa terra, Senhor. Não seremos abastados a ponto de ter para sobrar, mas poderemos nos satisfazer com aquilo que o Senhor nos der, como fruto do trabalho das nossas mãos. Pai, essa é uma esperança que nós temos. Nós vivemos também porque os sonhos nos motivam, Pai. Há pessoas aqui que desejam alcançar a casa própria, que desejam alcançar, ó Deus, uma vida mais tranquila, onde haja condição de pagar as contas em dia. Ó Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, abre as portas. Não deixa o teu filho decepcionado, não deixa a tua filha frustrada, Senhor. Mas acima de tudo, Pai, dê a ele, a ela, a capacidade de compreender que a sua felicidade não depende disso. Que a sua alegria não está presa a essas coisas. A nossa alegria é o Senhor. O Senhor é a fonte do nosso júbilo. O Senhor é a origem da satisfação do nosso coração. A nossa porção é o Senhor e deve ser o Senhor sempre e a cada dia. Nós te pedimos, Pai, fortalece o cansado,
renova as forças daquele que está sem nenhum vigor, levanta aquele que está abatido, restaura, Senhor, a fé daquele que está desfalecendo na fé, que os joelhos desconjuntados sejam fortalecidos, que as mãos cansadas sejam sustentadas, ó Deus, e nós possamos ver o Senhor agir e mudar a nossa sorte, como as correntes do Negueb. Aleluia. Bendito seja o teu nome. Nós oramos e te agradecemos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.